Dia, nós vamos começar mais uma meditação da Palavra de Deus direta para o seu coração nessa manhã. Está em Êxodo, capítulo 14, vai do versículo 15 até o versículo 20, e diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Quando estamos passando por certas dificuldades, sem saber, e a gente fica pensando se a gente para ou se a gente vai para frente, se a gente recua, ou se a gente simplesmente estagna. A tendência nesses momentos da nossa vida é nos amedrontarmos. O povo de Israel esteve na mesma situação após ver a mão poderosa do Senhor libertando-os do Egito. Eles já tinham visto as 10 pragas, todo o livramento, o anjo da morte passando sobre as casas, livrando o povo de Israel. Mas mesmo assim, eles ficaram com medo. A questão é nós conseguirmos ver além das dificuldades. Se a gente conseguir ver além das dificuldades, nós vamos ver o plano maravilhoso de Deus que está sendo executado. É como ver as nuvens de cima para baixo. Elas podem ser densas, mas o céu está por cima e é sempre azul e brilhante, o sol está lá. O temor diante das dificuldades nos impede de ver a glória de Deus. E há razões porque os crentes não devem temer a dificuldade. Vou te perguntar uma coisa. Quantas vezes você já passou por uma situação terrível na sua vida e que você pensou que não iria suportar e que Deus te livrou? Será que o mesmo Deus que te livrou no passado não é o mesmo de hoje? Será que não é o mesmo Deus? Deus muda? A Bíblia diz que não, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E esse texto nos traz alguns ensinamentos. Por exemplo, o povo reclamava de Moisés, reclamava para Moisés, esquecendo de todo o livramento. E eu quero te dizer, querido, que você creia ou não, Deus sempre será glorificado e o nome de Deus sempre será glorificado em toda e qualquer situação que você esteja passando. Há momentos que a gente tem que chegar para Deus e clamar. Moisés clama diante da situação. E ele fica desesperado, ele fala: Senhor, e agora? E Deus diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Há momento de clamar e há momento de marchar. Deus queria que o povo marchasse agora. Sempre devemos orar. Mas quando nós obtivermos a resposta de Deus, a gente deve marchar para o alvo que Deus traçou para nós. Deus tinha traçado para esse povo a terra prometida. Então não existia mar que iria impedi-los de passar. Deus sempre usará alguém para nos ajudar a seguir o caminho que Ele quer para nós. Jamais devemos dar um passo. Nunca dê um passo sem a direção de Deus. Ele vai usar conselheiros, pessoas confiáveis para isso. Bem perto de nós pode ter um conselheiro. Por isso o crente deve estar sempre pronto para ouvir. Se você observar, no versículo 16, Deus diz para Moisés: levanta o teu bordão, a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Naquele momento, Deus falou claramente para ele: tome uma atitude, tome uma decisão. Talvez seja isso que você esteja precisando. Tomar uma decisão na sua vida debaixo da resposta de Deus. Você tem orado, você tem buscado a Deus, você tem clamado diante do Senhor. Deus já te deu uma resposta, então agora é hora de agir.
É hora de ir, é hora de estender a mão sobre o mar e passar por esse mar. Alguns dizem que a vitória sem luta não tem graça. Se é o mesmo princípio que Deus está usando aqui, nesse texto, nós não sabemos, mas o fato dele endurecer o coração de Faraó, dos egípcios, só dá mais glória a ele. Tem momentos na nossa vida que a gente fica pensando assim, puxa, Deus podia mudar essa situação. O povo não estava conseguindo ver a glória de Deus. E agora, eles viriam mais uma vez, dentre tantas que Deus já tinha mostrado para eles. Deus agora ia manifestar a glória dele abrindo o mar. Você, querido, não deve temer diante das dificuldades, pois Deus quer glorificar o nome dele na sua vida através da situação que você está vivendo nesse momento. A glória de Deus, ela alcança vários objetivos, e um deles são os próprios cristãos que estão no meio das dificuldades. Você vai sair dessa situação fortalecido. Um outro objetivo são os incrédulos. Você sair fortalecido da tribulação e eles veem que Deus é o único Deus, que Ele é o único Deus verdadeiro. No versículo 18, diz assim: e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Quem era o perseguidor do povo? Era Faraó. Quais eram os instrumentos? Os carros, os cavalarianos. E Deus diz, eu vou ser glorificado nessa situação. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus pode e vai glorificar o nome dele na sua vida através da tribulação. Você está passando por uma luta? Você está pensando que você está só? A Bíblia diz que Deus não nos abandona, Ele não nos deixa em momento nenhum. A palavra do Senhor diz, ainda que uma mãe abandone o seu filho, Deus não vai nos abandonar. A palavra do Senhor diz bem clara, eis que estou convosco todos os dias até os confins dos séculos, até o tempo todo terminar. Todos os dias não é alguns dias, não é alguns momentos, é todos os momentos, é todos os dias, é todas as horas, todos os segundos, todos os milésimos de segundo. Nesse momento, Deus está com a sua vida. Você pode estar chorando, você pode estar no fundo do poço, mas eu quero dizer uma coisa, querida. Com Jesus, a situação muda, a história muda. Deus pode fazer situações diferentes na sua vida. É interessante que no versículo 19 e 20, diz que então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Eu fico olhando, quando nós pensamos que Deus está tirando a nossa direção, Ele está, na verdade, reforçando a nossa retaguarda. Às vezes nós nos sentimos como alguém que foi deixado para trás com a porta trancada e a luz apagada. Esse sentimento é uma artimanha que Satanás coloca para que a gente procure outro recurso que não seja o Senhor. Qual seria o recurso que Moisés poderia usar ali? Dar a volta? Seguir beirando o mar Mediterrâneo? Poderia ter outros recursos, mas Deus queria mostrar para aquele povo que Ele é o Deus que abre o mar vermelho. Ele é o Deus que vai à frente, Ele é o Deus que guia e que a glória dele vai ser manifestada em toda e qualquer situação, porque Ele é o dono da história. Temor diante das dificuldades acontece comigo e acontece com você por falta de fé. Às vezes a gente quer resolver toda a situação e contar com o Senhor apenas como uma ajuda adicional. Nós temos de ver todas as dificuldades como glorificação de Deus em nossas vidas. Jó disse que ainda que Ele me mate, nele esperarei. O final de uma dificuldade pode ser a morte, mas jamais deveria ser o abandono do Senhor. Moisés foi um instrumento de Deus e a vara foi um instrumento de Moisés para o escape do povo. Deus usa meios para nos trazer alívio e libertação. No momento certo Ele nos socorre. A lição que temos de aprender é que enquanto estiver uma vara e um Moisés, Deus estará nos dando escape. Os instrumentos de Deus estão à sua disposição. Você pode ser usado como Moisés. Existe uma vara na sua mão que é a palavra de Deus.
Então estenda essa vara, use essa vara e toque no Mar Vermelho. Diga diante da situação do Mar Vermelho que você está enfrentando e veja esse mar se abrir. E veja que Deus vai glorificar o nome dele nessa situação. E você vai poder fazer como Miriam, cantar do outro lado. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Que Deus nos abençoe. Você tenha um dia abençoado. Eu te peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Se você quiser deixar um comentário aqui, eu vou estar lendo o seu comentário. Se você quiser fazer um pedido de oração, pode fazer o seu pedido de oração também no comentário, que nós vamos estar orando pela sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.